Graça e paz vos sejam multiplicadas, e é um prazer estar de novo com você que faz parte dessa família na internet, que assiste, que come desses estudos preciosos que ministramos, chamado Palavra da Fé. Eu disse já anteriormente nos últimos capítulos que nós fazemos esse programa baseado na Palavra de Deus e baseado na confiabilidade que eu recebo de todos vocês que me assistem, principalmente vocês do Brasil e aqui do estado de Massachusetts, de Nova York, de New Hampshire, que respeita, que ama esse precioso ministério de ensinamento que é o Ministério Palavra da Fé. E eu queria falar nessa pequena meditação dessa semana sobre a igreja da Filadélfia. Eu disse anteriormente sobre a igreja da Laodiceia, mas vamos ler aqui um capítulo, esse trecho importante que está na Palavra de Deus, que eu gostaria de falar de cada uma das 7 igrejas do Apocalipse. Diz assim: esta lição é para a igreja da Filadélfia. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro e o que tem a chave de Davi. O que abre ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que o farei os das sinagogas de Satanás aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos seus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa. Ao vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja da Laodiceia, ela é, entre todas as 7 igrejas, a igreja mais elogiada. E, a igreja da Filadélfia. A igreja da Filadélfia, segundo os estudiosos, ficavam em uma cidade pequena, mas era uma cidade que era uma cidade chave para a evangelização da Ásia. E Jesus, que é o que fala aos pastores das 7 igrejas, ele fala que ele tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e o que fecha ninguém abre. Então é interessante que nessa igreja de Filadélfia, nessa igreja do amor ardente, do amor fraternal, nessa igreja, Jesus de Nazaré confiou a chave de Davi. O que vem a ser a chave de Davi? Nós sabemos que no mundo espiritual, assim como no mundo físico, existem portas. Claro que existem portas e existem portais também. Por exemplo, lá no Salmo diz assim: levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quer dizer, existem portais eternos que nos levam ao passado, que nos levam ao presente, que nos levam ao futuro. Existem portais eternos, coisas misteriosas que tem no mundo espiritual que poucos homens. E também existem portais na terra. Por exemplo, vamos dizer, o apóstolo Paulo ele fala assim: eu fui pregar em tal lugar, ele diz em certa passagem nas suas cartas, e Satanás me impediu. O que ele quis dizer? Que Satanás, que Jesus falou que é o príncipe desse mundo, e o apóstolo Paulo fala do príncipe das potestades do ar, ele detém sobre regiões, sobre países, sobre governos, sobre cidades, até mesmo sobre família. Ele tem
as pessoas, ele tem chaves e e o inferno é muito bem organizado. Queira ou não queira, o inferno é muito bem organizado. E Jesus falou assim que a casa dividida contra si mesmo não pode permanecer. Isso quer dizer o seguinte, que o inferno, além dele ser bem organizado, eles trabalham com o quê? Eles trabalham com presciência, eles têm o plano, eles reúnem e eles fecham a porta mesmo, entendeu? A igreja de Éfeso, o apóstolo Paulo tenta pregar na cidade de Éfeso. Aliás, ele passou 3 anos pregando naquele tempo, ensinando todo o conselho de Deus. E quando o apóstolo Paulo, ele no final, ele vai lá e queima os livros da deusa Diana, o Lucas, em Atos dos Apóstolos, diz assim que naquele momento se incendiou uma grande perseguição a Paulo. Por quê? Porque Paulo tocou o principado. E a igreja da Filadélfia aliás, hoje em dia nós temos muitas igrejas, né, que chama Igreja de Filadélfia, ou em inglês Philadelphia Church. Então, que diz que parece que era o nome que o homem que fundou esse pequeno povoado da Filadélfia, que hoje se encontra na Turquia. E esse local, ele era um ponto estratégico para que a pregação do Evangelho fosse, corresse para todo mundo. Da mesma forma, a igreja de hoje, a igreja contemporânea, nós temos portas, nós temos oportunidades que Deus está nos dando e que não pode ser fechada nunca. Por exemplo, quando começou a rádio, imagine se todas as igrejas, todos os ministérios conseguissem fazer programa de rádio, entrar pela rádio. Já pensou o tanto de rádio cristã que nós teríamos hoje? A TV. Nós poderíamos ter muito mais programas de TV do que nós temos hoje. Mas por que nós não temos? Porque muitas vezes nós perdemos a oportunidade de evangelizar quando Deus nos abre a porta. Não é verdade? Deus, por exemplo, assim, nós temos a oportunidade de evangelizar na nossa família, mas aquilo lá está sobre um certo tempo. Se você não cumprir, vai ser muito difícil você conseguir reganhar o seu território de novo. Então, essa igreja de Filadélfia nos dá alerta, a chave de Davi é para isso. Então Deus, nessa lição do Palavra da Fé, está colocando a chave de Davi nas suas mãos, para quê? Para você operar no mundo espiritual e você fazer as obras de Deus, assim como a Bíblia fala assim, que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e ele andou por toda parte criando bem. Deus também está te ungindo nesse tempo, nesse ano de 2012, porque é um ano fundamental para que o Evangelho de Jesus chegue. Vamos dizer também a internet. Muita gente critica a internet, mas do mesmo tempo que a internet pode espalhar pornografia, a internet pode espalhar coisa ruim, a internet também espalha notícia, a internet espalha coisas boas. E o que acontece? Acontece o seguinte, que se nós aproveitarmos a rede mundial de computadores para pregar o Evangelho, por exemplo, assim, quantas pessoas, eu fico vendo, existe um app no iPhone chamado Social Camera. Então essas pessoas do Social Camera, elas ficam na cidade, elas gravam coisas engraçadas que acontecem, aí eles jogam. E aquele vídeo que eles colocam tem milhares de views, tem milhões de views às vezes, e às vezes de uma coisa boa. Por exemplo, um ator da Inglaterra que uma atriz foi pega traindo o seu namorado. Então o cara joga numa câmera, o cara faz um vídeo, e aquele vídeo tem milhões e milhões de acessos. Já pensou, a igreja, se nós começarmos a usar a nossa fé, a chave de Davi, que abre as portas e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre, e nós espalharmos o Evangelho, espalhar vídeos pregando o Evangelho, fazermos rádios pregando o Evangelho, fazer programas cristãos pregando o Evangelho, nós temos que aproveitar essa oportunidade. Essa igreja de Filadélfia, ela era uma igreja que tinha um amor fraternal, uma igreja ardente, porque ela não se corrompeu. Olha só, Jesus falou assim, eu sei as tuas obras, e eis que
grande porta aberta. E parece que às vezes as nossas coisas são pequenas, parece que às vezes as nossas condições financeiras são pequenas, mas se for Deus quem abriu a porta, quem poderá nos parar? Quem poderá nos impedir? E a Bíblia fala assim, que Jesus guardaria a igreja de Filadélfia da hora da tribulação ou da tentação que há de vir sobre o mundo. Não sei falar, possivelmente não é a grande tribulação que a Bíblia fala, mas foram ocasiões de perseguições da igreja que vieram e aquele povo resistiu. Naquela cidade também havia uma grande colônia de judeus que tinham oposição pelo Evangelho, que tinham oposição por pregar Jesus e por pregar o cristianismo. Como todos sabem, o judaísmo ortodoxo cria apenas no Torá, cria apenas no Antigo Testamento. Aquelas pessoas sofreram isso, sofreram o escárnio, sofreram a perseguição de pregar o Evangelho de Jesus, a perseguição dos judeus. Mas aquele povo conseguiu prevalecer e colocou a sua fé em prática, colocou a sua fé em ação. Então, nós podemos usar essa chave desses dias para povoarmos o reino de Deus, palavras de bombardearmos e vamos espalhar os vídeos pregando a palavra de Deus, vamos espalhar louvores, falando o nome de Jesus, vamos espalhar boas notícias. Muita gente perde muito tempo espalhando coisas que não edificam, não é verdade? Espalhando coisas que não acrescentam nada, mas que você e eu sejamos diferentes, porque a igreja foi chamada para pregar o Evangelho. E que missão tremenda! Posso dizer que os anjos de Deus desejariam pregar o Evangelho. E a palavra fala assim para encerrar: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa. Vamos guardar a nossa coroa, vamos guardar a nossa recompensa, vamos guardar o nosso galardão. Eu não acredito que Jesus está falando apenas da salvação, mas Jesus está falando assim, o que tipo de trabalho nós vamos oferecer quando Jesus voltar. Não é verdade? Quanta gente que perde tempo. Às vezes, hoje na modernidade, nós temos iPhone, nós temos iPad, você tem um Android, sei lá que tipo de telefone que você tem, um tablet. E às vezes nós estamos na igreja, uma pessoa mandando mensagem de texto. Ah, tal coisa ali. Ah, tal coisa ali. Meu querido, quando você entrar no templo de Deus, entre para adorar a Deus. Aproveita bem o seu tempo. O apóstolo Paulo fala assim, remi o tempo porque os dias são maus. Não perca tempo com gente boba, com gente contenciosa, com gente que vive querendo arrumar encrenca, mas se envolva com pessoas que têm o objetivo de pregar o Evangelho do Reino de Deus. Um grande abraço. Essa aqui é a mensagem da Igreja de Filadélfia. A todos vocês que vão me assistir no YouTube no Brasil, em Portugal, na Espanha, na Inglaterra, no Brasil, nos Estados Unidos, na Angola, em todos os países que falam língua portuguesa, e talvez que você esteja até isolado de uma comunidade de língua portuguesa, mas quando você ouvir essa mensagem, quando você assistir esse vídeo, você vai sentir que a mão de Deus está tocando sobre você. Um beijo no seu coração, Deus te abençoe. Esse que vos fala é o seu pastor e professor Roberto de Souza, um instrumento de Deus para ensinar o Evangelho de Deus vivo a esta geração, deixando um legado de autoridade, unção e poder. Um abração e Deus te abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus. Fica com Deus e até a próxima lição.